Portanto, quando a gente for fazer a meditação, eu vou iniciar, nós vamos fazer aquela meditação convencional, eu vou marcar um tempo para fazer a prática de Shiné, de calma mental, e depois, a prática que a gente vai fazer já prescinde daquele olhar analítico sutil sobre o qual a gente falou ao longo dos últimos meses, que não é um olhar discursivo, mas é um olhar sutil, digamos, que percebe, né, por diferentes prismas a mente e tudo aquilo que nela se manifesta. Hoje a gente já não vai mais usar isso. Vocês vão ver aqui as instruções do Taranata. A prática da meditação vai ser bastante sutil. Eu vou dar aqui as instruções para você. O que o Taranata diz, então, na contemplação 62? Meditação última desprovida de elaborações. As assim chamadas não-coisas são meramente atribuições da mente, dependendo do conceito que se tem de coisas. Elas não são estabelecidas, mesmo como objetos, no nível convencional funcional, conhecido como verdade absoluta. Ou seja, na perspectiva da verdade absoluta, não há objetos. Em outras palavras, uma vez que nada inerentemente exista mesmo, e que todos os fenômenos que aparecem ou são ouvidos nunca foram estabelecidos, pode-se supor que o que é chamado de o fenômeno da vacuidade, que tem sido primordialmente desenraizado, não existe. E aí ele descreve mais um pouco o que é isso. É como o exemplo do filho da mulher estéril. Primeiramente, não é possível para o filho de uma mulher estéril nem mesmo nascer. Ou seja, está fora da lógica. Se uma mulher é estéril, não há hipótese de um filho nascer. Portanto, se a mente é vazia de uma existência, o atributo fundamental da mente é a vacuidade, tudo aquilo que nela se manifesta, tudo aquilo que surge, nem poderia ser considerado como possivelmente existente, entende? Ele vai dizer o seguinte: portanto, não é válido dizer que o filho de uma mulher estéril não existe. Esse tipo de vacuidade depende de uma ideia de não vacuidade e é dessa forma mentalmente atribuído. Existência e não existência, ser e não ser, assim por diante, não são estabelecidos. Ou seja, não há que se falar em existência ou não existência. Porque para eu declarar que algo não existe, o pressuposto de existir deve estar presente. Mas como não há, nada pode existir ou não existir a partir daquilo que nem é. Entendem quando a gente entra naquele discurso de nem existente, nem não existente? Você entra nessa perspectiva do negativo, porque não é uma lógica de existente ou não existente. Você vai dizer que é nem existente, nem não existente, porque de fato nem é possível, logicamente, dizer que algo de fato exista. E essa é a questão fundamental que a gente vai abordar nessa meditação. Portanto, não se apegue mentalmente a nada, e ao contrário, repouse vividamente em um estado de clareza e não conceitualidade. Esses são conceitos aqui fundamentais nessa prática. A ideia é você simplesmente transcender a lógica de conceitualidade. Portanto, é um estado de meditação, a gente vai fazer, por exemplo, para quem tem algum nível de dificuldade de aprender essa meditação, é como se você estivesse fazendo chinês sem suporte, vamos dizer. Você não vai usar nenhum tipo de suporte. E toda vez que algum suporte, alguma experiência mental se manifeste, o Taranata dá a instrução aqui. Quando um pensamento surgir novamente, olhe para a sua essência. Ela é livre de identificação. O Kalu Rinpoche já deu essa instrução. É preciso estar atento, né, nas instruções dos mestres, quando eles falam, porque parece uma leve instrução, mas essa talvez seja a instrução mais sutil e uma das mais preciosas que existe. Quando você está fazendo a sua prática de meditação, que é o que a gente vai fazer,
Surgiu um pensamento, olha para o pensamento. Você não vai julgar o pensamento, você não vai fazer, você simplesmente olha e percebe qual é a essência desse pensamento. E esse pensamento se dissolve por si só. Simplesmente um balé de som, de formas, de discurso, que uma vez olhado na sua existência, decai, perece, não resta. E o que permanece e continua presente é o quê? É lucidez. Porque ainda que o pensamento surja e se dissolva, a mente sempre continua lúcida. A gente está sempre falando desses 3 atributos fundamentais da mente. O aspecto insubstancialidade, o aspecto dinâmico ou manifesto da mente e esse conhecimento sem obstrução. Essa qualidade de conhecer, que é desde sempre. Portanto, os pensamentos vêm e vão e o praticante e a mente continua lúcida. Essa qualidade inata da mente jamais perece. Não há nada a fazer. Você não precisa forçar nem nada. A mente, desde sempre, é dotada dessa lucidez. É isso que a gente vai praticar. O pensamento surge, sobe e a mente continua lúcida. Isso dá conta desse aspecto ao mesmo tempo de medite diretamente nisso. É importante meditar lúcida e repetidamente por períodos curtos sobre isso e sobre a contemplação prévia. A contemplação prévia que tratou, né, do aspecto vacuidade da mente e tudo aquilo que nela se manifesta. Tudo bem, gente? Tudo bem. Alguém tem alguma dúvida? Oi. Não. Quer dizer, eu não tenho, mas travou mais uma vez. O que eu vou recomendar para o senhor é, quando for fazer a meditação, de repente tirar o vídeo também Tá bom. e lembrar de colocar o fone, né, para a gente escutar melhor, por favor, e ver se sem o vídeo talvez fique melhor, porque também Tá falaram bom. aqui que está travando. Tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa antes, então, para todo mundo. Ou seja, essa meditação ela é bem sutil. Nós não vamos ter que discursivamente ficar olhando e analisando cada fenômeno. A ideia é simplesmente olhar para as experiências que se manifestam na mente e deixar que se dissolva, e nada além disso. Pergunto, alguém tem alguma dúvida em relação a essas instruções que eu passei aqui? Podemos seguir, então, e fazer a nossa prática. O que eu vou propor, então, para nós? A gente vai fazer a prática, eu vou, né, assim, o formato convencional da prática que a gente sempre tem, e aí eu vou marcar ciclos, né, de 10, 15 minutos de meditação e vou interromper. E aí, se alguém quiser compartilhar alguma experiência, alguma dificuldade, a gente fala um pouquinho a respeito e depois volta para mais uma sessão de meditação de 10, 15 minutos. E é basicamente isso, ou seja, nós vamos fazer chinê, depois de fazer um pouco de chinê, eu vou marcar, você vai largar o seu suporte da prática de chinê, que pode ser a respiração, que pode ser um suporte visual e daí por diante, e permanecer no estado de lucidez. Se alguém tiver alguma dificuldade para compreender isso, eu diria, é uma prática de, né, para quem tiver com dificuldade de nomear isso, de chinê sem suporte, mas plenamente lúcido. E toda vez que surgir um pensamento, uma sensação e tal, olha para essa sensação, olha para esse pensamento, olha para a essência dele e perceba se ele se dissolve e aí permanece no estado de lucidez. É isso que a gente vai exercitar, para ir reconhecendo a natureza da vacuidade de todos os fenômenos. Tudo bem, gente? Tudo certo. Vocês me ouviram bem, Lívia?
Ok, Lama, tá tudo ok. Então, tá bom. Acho Então, Lívia, deixa eu pedir para você colocar o texto da meditação, e aí a gente vai fazer a nossa meditação com essas instruções aí que eu passei para vocês. Eu vou, aos poucos, interrompendo as sessões de meditação, mas o início é o mesmo de sempre. Você coloca o texto para a gente, então, na que tela? colocar. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, toma um refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, toma o refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, toma o refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. Que em todos os meus nascimentos possa eu não estar separado do perfeito Lama, usufruir da glória do Dharma, realizar completamente as qualidades dos caminhos e das terras e atingir rapidamente o estado de Dorje-chan. Aí fazemos a louvação da prática de 7 ramos. Ao nobre Tirenzi e a todos os Budas e Bodhisattvas que residem nas 10 direções e nos 3 tempos, com completa sinceridade rendo homenagem. Apresento oferendas materiais e imaginadas de flores, incensos, lamparinas, perfumes, manjares, música, etc., e rogo à nobre Assembleia que as aceite. Desde tempo sem princípio até agora, cometi os 10 atos não virtuosos e os 5 atos hediondos de consequência imediata. Confesso todos os atos nocivos cometidos com a minha mente dominada pelas emoções perturbadoras. Regozijo-me com o mérito acumulado nos 3 tempos por Shravakas, Pratyekabuddhas, Bodhisattvas, seres comuns, etc. Peço-vos que gireis a roda do Dharma dos veículos comuns, Hinayana e Mahayana, de acordo com a motivação e as faculdades de compreensão dos seres. Enquanto o Sansara não se esvaziar, suplico-vos que não vos retireis para o Nirvana, e por compaixão, rogo-vos que olheis para todos os seres submergidos no oceano do sofrimento. Todos os méritos que acumulei, sendo causas do despertar, possa a glória de um guia dos seres ser obtida sem demora. Então eu visualizo à frente o Lama Raiz, cercado de todos os lamas da linhagem, e ao redor todos os Budas, Bodhisattvas, Lamas e Dans, Dakinis, protetores do Dharma, Dharma e Sangha. E diante deles, então, nós fazemos a súplica. Budas e Bodhisattvas do universo, e o Lama perfeito, meu bom e verdadeiramente virtuoso mestre. Por favor, vejam-me e abençoem-me. Por favor, pacifiquem minhas faltas completamente. Por favor, despertem a genuína compreensão dentro de mim. Por favor, dissipem todos os obstáculos à prática do caminho Mahayana. Então fazemos oferendas visualizadas. Faço oferendas exteriores de água de beber, água de lavar, flores, incensos, luzes, perfumes, manjares, música, e rogo à nobre Assembleia que as aceite. Então, nesse momento, eu visualizo que o Lama Raiz e os Lamas da linhagem penetram pelo alto da minha cabeça e se assentam no receptáculo luminoso na altura do seu coração. E todos os Budas, Bodhisattvas, Lamas e Dans, Dakinis, protetores do Dharma, Dharma e Sangha que estavam ao redor,
se dissolve na vacuidade. Então, tendo o lama raiz na altura do nosso coração, a gente vai começar a prática fazendo chinê. Escolham um suporte e vamos praticar plena atenção com o propósito de acalmar, de estabilizar a mente. Portanto, escolhe um objeto de suporte. Pode ser a respiração, pode ser a consciência visual de algum objeto, um som. E permanece com plena atenção sobre ele. E ainda que existam pensamentos, sensações, nesse momento são meras distrações. Você percebe, mas simplesmente volta e ancora a sua plena atenção sobre o suporte escolhido. E apenas nele. Só isso. Bom, então agora, gentilmente, deixa o foco que estava sobre esse objeto de suporte e permaneça no estado de lucidez da mente. E se surgir qualquer pensamento, qualquer sensação, simplesmente olhe para a essência dessa experiência. Perceba o aspecto vacuidade e simplesmente permaneça lúcida. Não há nada a fazer.
Permaneça na não conceitualidade da mente, no estado de clareza e não conceitualidade. Abandona o conceito. Apareceu o pensamento, olha, deixa e permanece lúcido. E aí, pessoal, vamos interromper então a meditação para saber, alguém tem algum comentário? Alguém está com alguma dificuldade? Ficou com alguma dúvida? Como é que foi para vocês? Oi, Diego. Então, eu não sei se eu estou fazendo certo. Eu estava fazendo a meditação, aí quando surgiu o pensamento, eu tentei desmembrar o pensamento até ele se tornar um nada. É mais ou menos assim? Não nada, se tornar uma vacuidade.
no caso. O Por exemplo, que você está chamando por desmembrar o pensamento? por exemplo, eu estava primeiro meditando, focando na respiração, né? Aí depois o senhor pediu para, na segunda parte, meditar sem um conceito, ou sem uma âncora, né? No caso. Aí eu comecei. Aí quando surgiu um pensamento, eu tentei analisar esse pensamento, né? Eu fiquei esperando primeiro. Aí não surgia nada, né? Aí quando ele apareceu, eu fui analisando ele até entender de onde que ele veio. É mais ou menos assim? Não sei se eu expliquei direito. Então, o que você fez ao analisar? Porque, fundamentalmente, Diego, agora, essa meditação ela é tão sutil quanto isso. Se você fez chinê para acalmar a mente, Isso, você focou na respiração, isso. as distrações vêm, você tem um suporte, essas distrações vão diminuindo, a sua mente vai estabilizando. Quando a tua mente está mais estável, você tira o suporte da respiração, tira a concentração, a plena atenção da respiração, Sim. e deixa simplesmente a mente no seu estado natural, que a gente chama de ramba, a mente no seu estado natural. No momento em que surge um pensamento, é claro que você não vai olhar com o olho, mas assim, percebe o pensamento. E não analisa, não julga nem nada, tipo, ao você se deparar com o pensamento, sem entrar no elemento discursivo do pensamento, perceber simplesmente um fenômeno que se mostra na mente. A tendência, e se você não entrar no conteúdo, na informação que ele traz, mas simplesmente perceber que vem um pensamento e olhar, digamos, para ele, a tendência natural é que ele colapse, que ele perca a intensidade. E você, no momento que ele se desfaz, você continua lúcido. Então, Sem perder. Então, não há pensamento, não vai. Tem um pensamento, e a tendência ele solver. E você continua lúcido. Como você estava antes, você continua depois, a mente não perde essa lucidez no estado de não conceitualidade e clareza. Clareza porque, assim, a mente percebe tudo aquilo que nela mesmo se manifesta. E você não entra na consciência mental discursiva de qualquer coisa que se manifeste. Simplesmente lúcido, no aqui e agora, sem julgar, com a qualidade de conhecer, desperta e permanece nesse estado. Só isso. Entendi. Então, não devo analisar o pensamento meu, então é entrar no pensamento. Nada. Agora, como eu falei, é a meditação última. Você não olha mais e não faz mais meditação analítica Platão, entendeu? Agora nem isso mais. Você simplesmente olha para a essência do pensamento e deixa. Só isso. Entendi, mano. Beleza, Diego. Alguém mais ficou com alguma dúvida, gente? Lama, licença. Lama, ao longo do processo, eu venho percebendo uma calma mental se instaurando, assim, né? Mas o que acontece é que ela está vindo acompanhada de um torpor muito grande. Não acontecia tanto assim, né? Eu estou utilizando o remédio da lembrança, né? E estou conseguindo sair disso. Só que é um torpor assim que dá vontade de deitar e dormir mesmo, sabe? Se isso é normal ou é uma fase que eu estou passando, você tem alguma coisa para falar para mim? Então, Charles, é claro assim, se você estiver fazendo uso de alguma medicação e daí por diante, isso é um elemento externo que pode contribuir para estados de torpor. E claro, isso é uma questão em separado. Mas se num contexto só convencional de meditação, a calma mental ela pode gerar algum nível de torpor, sim. Se isso acontecer, o que eu recomendo você fazer? Você faça a meditação de olho aberto, tá?
E o torpor vier, você está com os olhos mais ou menos, quando a gente faz a meditação, o olho está mais ou menos nessa direção, digamos a uns 4 palmos de distância num ponto ilusório da frente, né, descansando o seu olhar. Mas se o torpor vier, você vai pegar os seus olhos, você não vai fazer assim com a cabeça, mas você vai pegar os teus olhos e subir, veja se você consegue ver aqui, ó. Você vai pegar os seus olhos e vai fazer isso e vai voltar. Ou seja, você vai subir e voltar. Isso tende a trazer algum nível de despertar para a tua mente, assim, digamos, de oxigenação para um estado de torpor que está chegando. Se você está com a mente muito agitada, a ideia é você baixar o teu olhar. Então, você faz isso aqui, ó. Você tá meditando para cá, aí tá com a mente muito agitada, baixa o teu olhar quase como se você estivesse olhando para a ponta do teu nariz. E depois volta. Se a questão for torpor, você sobe o teu olhar e volta. Se isso não adiantar, você pode se esticar, pode se levantar, sem perder a tua meditação. Eu sempre falo, quando você está fazendo meditação, Charles, você não está brincando de estátua. Não é que você não pode se mexer, não pode se coçar. Não, se você perceber que o torpor é muito grande, levanta os olhos, volta. Se não resolver, pode se levantar um pouquinho e voltar para dar uma circulada na energia do teu corpo e tal, e continuar a meditação. Isso pode acontecer, não tem problema. Você pode adotar os remédios que são ensinados na meditação para afastar esse torpor e manter o estado de lucidez da mente. Gente, a gente está fazendo essa prática para desabrochar o potencial de lucidez e de onisciência da mente. Portanto, quando a gente medita, não é para a gente ficar assim, o resultado não é levar um relaxamento e uma leseira ao mesmo tempo. Não, é lucidez, é claridade. Então, se eu percebo que a meditação está me deixando um pouco mais com torpor e tal, é preciso eu criar condições para gerar novamente trazer de volta essa lucidez da mente, e esses são alguns remédios para você usar, tá bom? Ok, Lama, obrigado, viu? Imagina. Alguém mais está com alguma dúvida, gente? Então vamos lá. Então a gente vai fazer mais uns 10 minutos de meditação. Depois eu vou interromper de novo para saber se tem mais alguma dúvida. Depois a gente vai fazer mais uns 10 minutos de meditação. Agora eu já não vou mais fazer toda aquela etapa inicial, tá? Eu vou bater o gongo aqui. Eu peço para vocês escolherem algum suportezinho só para acalmar a mente. Então, se quiser a respiração, um suporte visual, 2 minutinhos, cada um faz assim a sua próprio percurso, só para acalmar a mente, porque a gente está falando, pode ter trazido alguma agitação mental. Então, usa um suporte, estabiliza a mente um pouquinho, e aí larga o suporte e permanece, volta de novo para esse estado de lucidez. Qualquer experiência mental que se manifeste, olha para a essência. Só olha, não julga, não entra, só olha para a essência. A experiência se dissolve e você permanece na lucidez. Só isso, tá bom?
E aí, pessoal, como é que foi a meditação? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer relatar alguma experiência? Notou alguma coisa de diferente? O- Vamos lá. Simplesmente. Oi, Diego. Gostaria- Oi, tudo bem? Eu gostaria de relatar aqui como eu estava, eu falei que o senhor falou, né? E quando surgiu um pensamento, aí eu só olhei para ele em vez de analisar. Quando eu olhei para o pensamento, foi como se ele sumisse. Aí eu continuei. Aí surgiu outro pensamento, né? Aí eu olhei outra vez para ele, olhar assim meio de leve, né? Não um olhar penetrando. E o pensamento sumiu novamente. Aí eu fiz a outra coisa que o senhor falou para o nosso colega, e aí eu fechei os olhos, aí realmente começou a me dar o torpor. Aí eu meio que eu abri os olhos, né? E eu consegui concentrar melhor, deu menos sonos. Fiz certo, eu acho. Fez certo, Diego. É exatamente isso, assim. O Taranata vai dizer aqui, né? Quando você olha para o pensamento e ele automaticamente parece desaparecer, você está entrando em contato com o aspecto vacuidade da experiência mental. E aí o Taranata diz, quando isso acontece no vazio que fica, repouse calmamente, sem pensar em absolutamente nada. Depois que o objeto previamente em foco é dissipado, surge um estado que é livre de toda identificação. Não há como dizer é isso ou é aquilo e tal. O aspecto vacuidade da mente, ele está além da conceitualidade. E não é necessariamente um estado incrível, uma experiência maravilhosa. Não, é simplesmente um estado de não conceitualidade e, ao mesmo tempo, lucidez. Não espere algo que seja uma coisa absolutamente incrível e daí por diante, porque qualquer outra coisa que pareça ser absolutamente incrível não deixa de ser, por si só, uma experiência, cuja natureza, por si só, é vacuidade do mesmo jeito. Então, o fundamental é chegar nesse estado livre de identificação e permanecer nele em lucidez. E se aparecer algum torpor, alguma agitação e tal, utilize os recursos para voltar a um estado simplesmente de lucidez e não conceitualidade. Tá bom? Mas é exatamente isso. Alguém mais Entendi. tem alguma dificuldade, alguma experiência? Fundamentalmente, esse é um exercício de reconhecimento da natureza da mente. Vamos fazer então mais uns 10 minutos de meditação. E a ideia é vocês irem cada vez mais se familiarizando com essa prática. Percebam, todavia, se há lucidez presente, ou se há um estado de. ah, um estado que seja neutro, mas que não tenha clareza. Por clareza, eu não quero dizer necessariamente uma claridade, alguma coisa que seja experiencialmente luminoso e daí por diante. É um estado de consciência estável, lúcido, e ao mesmo tempo para além do aspecto conceitual, discursivo. Tá bom? Então vamos lá, eu vou bater o gongo de novo, a gente vai fazer mais 10 minutos.
E aí, pessoal? Como é que foi a meditação? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, algum relato de alguma experiência confusa, fácil, difícil, mais do mesmo? Todos já estão iluminados aqui? Como é que é? Como é que foi para vocês? Lama, eu acho que dá para perceber bastante diminuir o fluxo de pensamentos, né? Quando deixa o suporte, o fluxo naturalmente já diminui bastante para a gente compreender, né, o processo. É isso mesmo, se a gente usa esse recurso para estabilizar, as distrações diminuem um pouco e isso torna mais fácil você olhar para a essência dos pensamentos e reconhecer a natureza dos pensamentos e, em última análise, a natureza da mente em si. É algo simples, de difícil ou quase de impossível descrição, porque não é discursivo. É a mente tal como ela é. E a ideia é cultivar isso o máximo possível. Isso vai permitindo a capacidade de reconhecimento desse aspecto insubstancial das experiências da realidade e, de certa forma, aí criando naturalmente um processo de desapego, de lucidez e desapego, porque você passa a reconhecer o estado confuso com que nós reagimos nessas experiências e tal, acreditando nelas como sendo verdadeiramente existentes e daí por diante, e não simplesmente o desdobramento de causas e condições reunidas que dão uma experiência e uma sensação de densidade e daí por diante, mas que na sua essência são simplesmente vacuidade. Aos poucos aí se familiarizando e exercitando isso. Não, quanto mais a gente pode ir reconhecendo a simplicidade da prática, mais a gente está indo no caminho certo. Entendeu? Imaginar que é algo completamente grandioso, com experiências incríveis e daí por diante, é começar a criar expectativas e daí por diante. Isso é um caminho de distração. Não é por aí. Que mais, gente? Lama, eu tenho uma dúvida, por favor. Oi, Gabriela. Durante a meditação, eu acredito que em momentos que eu me aproximava de alguma forma da não conceitualidade, já vinham pensamentos, será que é isso? Será que, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Então, né, Gabriela, essa é tipo uma metalinguagem, assim, né? É a mente já encontrando algum jeito para descrever ou especular sobre o que é ou não é. É natural que isso aconteça. Tão logo esse pensamento recorrente vem, deixa ele ir, entendeu? Você não precisa. O fundamental é você ter dentro de si a tranquilidade de imaginar. Isso não precisa de uma resposta. Lama congelou, né, pessoal? Eu pensei que fosse só para mim, mas acho que ele travou, né? Acho que sim. Vamos esperar aqui.
A conexão dele caiu. Vamos esperar que ele já deve voltar. Oi, gente. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá. Você viu que eu fui falar de deixa o discurso sobre o pensamento em si, e nessa de deixar eu fui junto já e eu desapareci na vacuidade, gente. É mais ou menos isso, assim. Não se preocupa com esse pensamento, Gabriela. É o modo natural, como eu vinha dizendo, da mente querer encontrar uma resposta para aquilo que está lendo do conceitual. Então, se esse pensamento depois vier, você olhou para o pensamento, ele se dissolveu. Vem o segundo pensamento dizendo, será que é isso? Deixa ele também. Você não precisa ter uma resposta. O fundamental é essa lucidez, digamos, que é inerente, que inclusive, digamos, é difícil dizer isso, mas porque não há uma noção temporal aqui, está além da noção de tempo, mas como essa lucidez é desde sempre, ela, digamos, inclusive precede a experiência do pensamento que pergunta, será que é isso? Simplesmente olha para esse segundo pensamento e deixa que ele se dissolva do mesmo jeito e permanece nesse estado de não conceitualidade. Mas isso pode acontecer, Gabriela. Não se preocupa. Tá bom? Tá certo, agradeço, Lama. Imagina, Gabriela. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Essa meditação, gente, ela parece ser muito simples, talvez ela frustre expectativas e daí por diante, porque ela, né, talvez é a meditação última, né? A gente está 2 anos e meio estudando esse texto para uma meditação que é algo tão simples assim, mas há um percurso que foi feito. E o ideal é que ela seja simples mesmo e que ela frustre expectativas. A ideia é sair dessa lógica de alimentar um ego sempre esperando por alguma expectativa. Ela pode ser sem graça, mais banal que seja, que bom. Os sinais de prática bem feita e positiva, e daí por diante, eles vão aparecer, mas não espere por isso. Eles naturalmente aparecem, e quando eles aparecerem, não se apegue a eles também. Esse estado de não conceitualidade, não tem problema. A natureza da mente, ela é o que seja com uma mente agitada ou uma mente calma. Então, mesmo quando não houver pensamentos, que bom, permaneça no estado de lucidez. Quando houver pensamentos, olhe para os pensamentos e eles vão se dissolver e, da mesma forma, continue na sua prática. Um estado de bem-estar e daí por diante pode aparecer? Ok. Se não houver estado de bem-estar, um estado de agitação, de tensão, tudo bem? Isso simplesmente é o aspecto manifesto da mente, ganhando essa expressão sensível e daí por diante.
percebe, deixa que isso se dissolva e continue no estado de lucidez da mente, tá? É tão simples quanto isso, mas é preciso ser cultivado e daí por diante para que os sinais do progresso da prática apareçam naturalmente, tá bom? Então, vamos fazer isso, gente. Vou pedir para vocês, ao longo dessa semana, cultivarem essa prática, tá? Na semana que vem, a gente ainda vai ver um pouco mais sobre essa prática da não conceitualidade, e aí depois a gente vai ver, como eu falei para vocês, a prática, o desdobramento natural, né, da bodhicitta última, que é o que a gente busca alcançar, né, como praticante do Mahayana, do Vajrayana e tal, e depois estados ou práticas para poder cultivar isso ao longo do nosso dia a dia e daí por diante. A ideia é cada vez mais ir transcendendo a noção de um estado de meditação e pós-meditação, de sessão e pós-sessão, né? O estado de lucidez da mente, a capacidade de reconhecimento da insubstancialidade dos fenômenos e tal, é algo que é possível ser feito enquanto a gente está sentado fazendo meditação e na hora que a gente está no nosso dia a dia também, né? E um pouco integrando a prática na nossa vida cotidiana. A gente vai ver isso no último dia dos ensinamentos do Taranaka, tá bom? Então é isso. Vamos fazer a nossa prática, a nossa oração de dedicatória do texto do Ajahn Tumma. Graças a essa virtude, tendo realizado o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Bom, é isso, gente. Obrigado para vocês. Boa semana. Se vocês puderem, como eu falei, cultivem aí a prática. E aí, no domingo que vem, a gente retoma o texto, tá bom? Obrigado, Lama. Obrigado para todo mundo. Obrigado, Lama. Valeu. Boa semana. Tchau, tchau.